deste movimento. Pedro, boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar connosco. No fundo, este movimento o que pretende é que se alargue aquilo que já acontece nas eleições autárquicas e presidenciais, que aconteça também nas eleições legislativas, candidaturas independentes. Exato. A ideia aqui central é permitir que na Assembleia da República seja permitido, provavelmente não é, a candidatura de movimentos que saiam fora do âmbito dos partidos políticos. Mesmo, porque isso já, de certa forma, já acontece, Pedro. Nós temos deputados independentes, apesar de fazerem parte da bancada de um partido. Este movimento não quer de todo uma conotação partidária. Não, a ideia aqui será, esses deputados que atualmente se candidatam nas listas dos partidos, normalmente têm que estar no âmbito da ação partidária, têm que estar dentro daquilo que o partido define como ação. A ideia aqui será alargar o espectro político para que movimentos de cidadãos possam candidatar-se às eleições legislativas. Para isso é preciso mudar o artigo 151, para isso é preciso uma revisão constitucional. Pedro, porque é que surge este movimento? Tem a ver com o estado do país? Com estas reações na rua, com um governo de maioria e com o principal partido da oposição, que estão ligados a um memorando de entendimento e ao mesmo tempo parece que não se entendem quanto ao futuro do país. É isso que está na urgência deste movimento? Não, aquilo que nós pensámos desde o princípio foi que o movimento surgisse como uma questão não conjuntural, mas estrutural da nossa democracia. Obviamente que a conjuntura atual faz com que as pessoas se sintam com mais vontade de participar e com mais vontade de chegarem à frente, mas a ideia aqui não tem a ver com a conjuntura em si, tem a ver com o estado atual da nossa democracia e com a evolução que a nossa democracia tem nos últimos 36 anos e que pensamos ser a altura ideal para que as portas da Assembleia da República se abram a movimentos que não estejam alinhados com os partidos. Porquê um movimento e não um partido, tendo em conta essa ideia-chave que é a independência? A ideia central do movimento é exatamente essa. Se nós nos quiséssemos transformar num partido, estaríamos um pouco a dobrar aquilo que são os nossos princípios, as nossas ideias. E que o nosso movimento tem apenas e só como objetivo que seja alterado o artigo 151 e que possamos ter movimentos de cidadãos a candidatar-se às eleições. Se nós nos transformássemos num partido, provavelmente estaríamos a ir muito além desse âmbito e dessa discussão. No dia em que o artigo 151 for alterado, e nós acreditamos que vai ser, o movimento deixa de existir. Com um partido político não seria assim. Mas não é fácil, Pedro. Para isso é preciso a concordância dos principais partidos no momento em que houver uma revisão constitucional. Aquilo que eu gostava de também deixar claro é que nós não somos contra os partidos políticos. Não há aqui uma vontade de ser contra os partidos políticos. Eles têm o seu papel na democracia. Eles têm sido muito importantes até hoje na construção da democracia. Aquilo que sentimos é que as pessoas não se revêem nos partidos políticos. Como temos taxas de abstenção tão elevadas, isso quer dizer que há espaço, claramente, para que uma maior participação cívica possa entrar dentro do espectro político e possa haver uma maior identificação dos cidadãos com o sistema político, que acho que, no momento, não está a acontecer. Acreditam que um movimento deste género poderia, então, eventualmente baixar a taxa de abstenção nas eleições? Sim, o objetivo não é esse, mas o objetivo é aumentar a representatividade, é perceber que estamos com 36 anos com esta Constituição, 38 anos de democracia e provavelmente chegámos a uma fase em que alguns dos pressupostos que na altura foram a base da Constituição provavelmente passou bastante tempo. A sociedade evoluiu, o mundo e o país evoluíram e achamos que está na altura de se dar esse passo em frente. Sabemos que vai ser uma discussão bastante alargada no tempo, não temos ilusões, como é óbvio, mas também sentimos que estamos agora a começar e começámos bastante bem, portanto estamos lançados. Este movimento já leva perto de 6 mil assinaturas, vocês procuram a 10 mil, para isso tem uma petição pública, tem também a mensagem a ser partilhada nas redes sociais. O que é uma vitória, Pedro? É o assunto ser discutido em plenário ou é mesmo conversar com os principais partidos e fazer com que esta ideia seja tida em conta numa eventual revisão constitucional? Sim, a vitória será a alteração do artigo 151, esse será o objetivo final. Até lá temos uma série de objetivos secundários que vamos atingindo. O principal deles será atingirmos as 10 mil assinaturas, para depois entregarmos a petição na Assembleia da República, que vai dar lugar a uma discussão em plenário, mas estamos agora a começar, isto são apenas os primeiros passos que nós queremos que sejam dados agora,
e que o assunto seja discutido e que seja debatido e que a própria sociedade civil se chegue à frente na discussão do mesmo, porque percebemos nestas 3 semanas que já levamos de discussão deste tema que há uma grande abertura da sociedade para esta questão e, portanto, sentimos que há esse apoio e, como sentimos, vamos... E há grandes nomes da sociedade e até da política que já assinaram esta petição. Sim, foi com alguma surpresa que vimos algumas personalidades da vida política e da vida social portuguesa a chegarem-se à frente. Temos o Dr. Luís Duque, o Dr. Ribeiro Castro, o Dr. Gentil Martins, o Dr. Luís Campos Cunha, o próprio Fernando Alvim também já se chegou à frente. Sentimos que, para além das quase 6 mil assinaturas que temos de cidadãos comuns, que há também, junto de personalidades que têm algumas responsabilidades a nível nacional, também há uma adesão à causa, e isso também nos faz sentido a nós. Pedro, dessa lista que acaba de anunciar, o nome de Ribeiro Castro, ele fazendo parte do CSPP, chama a atenção. Ele que faz parte do partido que sustenta esta coligação, mas não está fácil ver essa revisão constitucional, Pedro. Para isso, os principais partidos têm que se entender. Ainda assim, levar o assunto à Presidente da Assembleia já é o primeiro passo, vá lá, desta longa maratona. Claro que sim. Conseguirmos dar esse primeiro passo, podia dar o caso de lançarmos a ideia à discussão e não termos adesão. Portanto, aí o processo morria, mas tendo esta adesão que tivemos nestas últimas semanas, só nos faz ter vontade de seguir em frente e de continuar. E esse será o primeiro passo, entregar a discussão na Assembleia, e a partir daí temos outras ideias, outras sugestões e outras ações que vamos desenvolver para que esta discussão se alargue em termos públicos em geral. A petição é pública, está nas redes sociais. O Movimento Independente para a Representatividade Eleitoral foi o meu convidado, Pedro Martins, neste Jornal das Duas. Pedro, obrigado pela presença. A entrevista no final deste jornal continua com o TV24. Boa tarde, bom resto de fim de semana.